Olá, sejam bem-vindos ao podcast do 10º GESCOM do Sescom São Paulo. Estamos falando direto do nosso evento aqui em São Paulo e agora recebendo a ilustre presença do nosso presidente Daniel Coelho, presidente da FENACON. Daniel, seja bem-vindo ao nosso podcast do 10º GESCOM São Paulo. Obrigado, presidente. Obrigado pelo convite. E a gente já parabenizo pelo evento, que está belíssimo, né? Tanto as cores, a logo, como a feira e principalmente o público aqui de empresários que vocês têm presentes nesse evento. Legal, Daniel. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma honra receber você aqui. O Daniel é presidente da nossa federação. Queria já começar fazendo uma pergunta para você. Daniel, para explicar para o nosso público o que é a FENACON, né? Muita gente acredito que conheça, mas não sabe exatamente o que é a nossa federação, para que a federação serve, qual é o papel da nossa federação. Então explica para o nosso público o que a FENACON faz, principalmente para poder ajudar os SESCOMs e SESCAPs de todo o país. Vamos lá. Hoje a FENACON é uma entidade nacional, ela fica localizada em Brasília, é uma federação que representa o setor de serviço, dentre elas as empresas de contabilidade. Mas, presidente, o que muito não sabe é que nós não representamos só empresas de contabilidade. Hoje nós representamos 63 categorias econômicas do país, que representam 400 mil empresas. Que essas 400 mil empresas geram aí cerca de 5 milhões de empregos. E a FENACON tem esse papel de representar nas repartições públicas e privadas toda essa questão legislativa, principalmente agora a gente passando pela reforma tributária, e para isso, os estados e municípios, nós temos quem? O nosso SESCAP e SESCOM, que são 40 entidades empresariais espalhadas pelos países, que eles fazem esse papel municipal, estadual e também federal, em conjunto com a FENACON. Então, a relevância dessas entidades sérias, que trabalham realmente de uma forma ética, que buscam realmente melhorar o ambiente econômico das empresas, a gente pode considerar que o SESCAP e o SESCOM são essas entidades que realmente que são trabalhos voluntários, deixamos claro. Verdade. Isso, né, presidente? Você sabe disso. Sim, que a gente roda os estados, os municípios, o país inteiro, uma entidade voluntária, mas que realmente realiza seu papel de representação. E o SESCOM São Paulo, eu sempre friso isso, é obviamente um estado de maior relevância, mas também de uma maior relevância em todas as ações que ele vem realizando, e principalmente agora na sua gestão, tá aí 8 meses de gestão, né, já, com muito trabalho pela frente. A gente sabe que passa muito rápido, são muitas ações, mas obviamente o comprometimento com a entidade e com os seus representados é de grande relevância. É verdade, isso é uma coisa importante que o presidente Daniel falou, assim, a gente busca se organizar dentro dos SESCOMs em todo o país da seguinte forma: atuação direta nas questões estaduais e municipais e articulação com a FENACON nas questões federais. Porque a FENACON, como está em Brasília, tem um contato muito amplo com Câmara dos Deputados, Senado Federal, Receita Federal do Brasil. Então esse contato institucional direto que a FENACON tem, abre essas portas para a gente de uma maneira muito mais ágil. Então esse papel institucional feito pela FENACON é extremamente relevante e importante. Então sempre que o Sescom São Paulo, por exemplo, tem uma pauta que demanda atuação na Receita Federal, a gente tem duas frentes, né? Um contato direto aqui na 8ª região, que é a nossa base da Receita Federal aqui em São Paulo, ou então contato com a FENACON para que seja feito algum tipo de ofício entregue à Receita Federal do Brasil, que muitas vezes a gente não precisa nem fazer quando o assunto é algo muito estrondoso, né, que já reverberou para o país. A FENACON já foi lá e já protocolou um ofício junto à Receita Federal do Brasil. Então esse papel feito pela FENACON no âmbito federal é extremamente relevante e muito importante para a nossa categoria, né, presidente? Isso, e eu volto a falar aqui também da importância da união das entidades parceiras, né? Porque muitas ações são em conjunto. Às vezes você quer melhorar uma legislação estadual, você precisa buscar forças que ali possam conseguir um objetivo maior. Então São Paulo demonstra muito isso, ações em conjunto, buscando alternativas diferentes, buscando melhoria de toda a parte legislativa e principalmente de ferramentas tecnológicas que o governo aí dispõe para a gente poder realizar os trabalhos do dia a dia.
Verdade. Eu estava conversando há pouco com o presidente João Castilho, do CRC, e a gente estava falando da união das entidades contábeis aqui no estado de São Paulo, para que a gente pudesse ter uma voz mais ativa nas demandas que a gente tem junto ao poder público. E no âmbito federal não é diferente, né? A FENACON também tem uma articulação muito forte com o Conselho Federal de Contabilidade, com o IBRACON, que são as principais entidades contábeis, além da FENACON, que representa os empresários de contabilidade, né? Isso é importante também. A nível nacional, nós nos unimos ao Conselho Federal de Contabilidade, o presidente Aécio, ao IBRACON, o presidente Sebastião, e lançamos a Frente Parlamentar Mista da Contabilidade, justamente para todas as ações saírem em conjunto. Então, todos os pedidos que a gente realiza ali, se for de interesse das três classes, aí a gente está falando basicamente a parte contábil, né? Como você frisou bem, a parte contábil, a gente sai em conjunto para ganharmos forças ali. Criamos, obviamente, toda uma estratégia de negociação, temas que a gente vai discutir e principalmente o acompanhamento de tudo que está acontecendo no governo, né? E aí a gente fala das câmaras dos deputados ou no Senado. Agora, né, como todos sabem, estão acompanhando, a gente está muito próximo sobre os temas aí da reforma tributária, onde estamos definindo aí a PL 108, que trará lá os regramentos finais da tão famosa reforma tributária, que a gente vem aguardando aí para poder realizar nossos planejamentos estratégicos para as empresas, né? Que nós estamos precisando, já que entra em vigor em 2026, mas temos aí a promessa do governo que em outubro deverá ser lançado aí, finalizado essa votação dessas emendas, que são muitas emendas. E aí eu já friso aqui, uma das emendas que a gente continua brigando é para o setor de serviço, o qual a gente entende que vai ser muito taxado, a carga tributária vai aumentar demais na reforma tributária. A gente ainda busca aquele creditamento sobre a folha de pagamento, que é o nosso maior insumo dos prestadores de serviço. Mas são essas ações em conjunto que mostram a força do nosso país, que mostram a força dos empresários da contabilidade. Sem dúvida. Queria pegar dois ganchos aí na sua fala para te fazer uma pergunta. Primeiro, você falou sobre a frente parlamentar da contabilidade e eu acho que a grande maioria do nosso público, né, dos nossos representados, não conhecem a criação dessa frente, por mais que a gente tenha tentado divulgar. É importante a gente falar sobre isso, né? Fala um pouquinho sobre a frente, sobre a criação da frente. É uma frente parlamentar mista, né? Composta por deputados e senadores, cujo objetivo é acompanhar e defender ou mesmo fazer proposituras de causas de relevância da classe contábil, né? É justamente isso que você explicou, né? Então é algo muito interno, né? Então não é uma coisa que está sempre nas mídias, há muitos bastidores. O que nós precisamos ainda avançar, presidente, é realizar mais ações junto aos congressistas. Apesar de ser uma mista, senador e deputado, você precisa estar presente ali, levando informações, principalmente a parte técnica para eles, né? Porque às vezes eles não têm conhecimento. Articulação permanente. Essa articulação, né, permanente, técnica, conhecimento. E você sabe que os contadores têm essa visão melhor, parte técnica, burocrática, principalmente na questão tributária. E aí, dali a gente discutir até o convencimento dos deputados para poder criar ali algum tipo de legislação, algum tipo de novidade ou alteração de legislação. Então a gente está criando um cronograma para 2026 diferenciado, onde mensalmente a gente quer realizar eventos, né, permanentes com esse grupo de trabalho, com esse grupo de deputados e senadores também convidados, para poder discutir e aí fazer as criações. Então é algo ainda muito interno, mas a gente está avançando nos planejamentos para 2026. Perfeito. E outra coisa que você comentou, que eu também queria pegar um gancho e fazer uma pergunta, é sobre a questão da reforma tributária, né? Porque, obviamente, a gente está nesse processo todo aí já de discussão, regulamentação, final do PL 108, mas a gente já vem discutindo essas questões relacionadas à reforma tributária mesmo antes da aprovação aí, né? Desde quando era a emenda constitucional, ó, desde as PECs, né? PEC 45, a PEC 110, né? PEC 110, PEC 45, desde esse período das PECs, né? Tanto FENACON quanto CFC e IBRACON já estavam envolvidos nas discussões, tanto com parlamentares quanto com Receita Federal, né? É verdade. A gente, na verdade, até antes, né?
Toninho, a gente fala que a reforma tributária sempre foi um pedido nosso, uma reforma justa, uma redução de carga tributária, porque essa reforma tributária não está trazendo uma redução de carga tributária. E é o que a gente esperava. O país simplesmente disse, vamos fazer uma reforma tributária. E a gente deixa aqui uma reforma tributária parcial, que é somente sobre o consumo. Virão outras reformas tributárias que estão andando em paralelo. Mas a gente também vê a falta da reforma administrativa que o governo deixou de lado. Sem dúvida. Então há um conjunto de interesses do governo que ele não quer parar de arrecadar, ele quer aumentar a sua arrecadação, mas o interesse dos empresários é que a gente consiga reduzir a burocracia e o valor dos impostos que nós pagamos para poder melhorar o investimento no nosso país. Obviamente a gente sabe, se a gente pagar menos tributo, o que é que as empresas vão fazer? Vão investir mais, vão contratar mais. Então a regra que o governo deveria adotar. Infelizmente a gente não está seguindo por esse caminho, mas a reforma tributária a gente vem acompanhando desde o início. Todos os projetos que passaram, a unificação, até a aprovação, que infelizmente não foi como a gente queria. A gente tem muito receio para as empresas do Simples Nacional. O que nós precisamos agora fazer, como empresários da contabilidade, e aqui falando como empresário e não somente como representante, é fazer cálculo. É pegar seu cliente, fazer seu planejamento tributário específico. Não dá mais para criar uma receita de bolo para todos. É verdade. Você sabe muito bem disso. E os empresários precisam entender que a reforma tributária vai acontecer. Dia 1º de janeiro de 2026, vamos virar a primeira chave. É um controle ali onde não vai ter um pagamento de imposto. Caixa, né? Mas já tem controle, né? Mas se ele não se adaptar aos pequenos regramentos já em 2026, ele será prejudicado. É verdade. Então ele tem que procurar, a gente indica aqui que os empresários procurem os profissionais da contabilidade, procurem seu contador e vejam o que será o impacto nas suas empresas. Será de grande relevância porque teremos muita questão da precificação, a nova precificação, já que o imposto agora é por fora. É verdade. E a questão da precificação talvez seja uma das maiores preocupações, né? Principalmente depois de 28, quando entrar aquela regrinha da transição do IBS lá de 90-10, 80-20, aquilo vai ser uma loucura para a questão da precificação. A diminuição, a redução, são 7 anos isso. PIS e COFINS já deixam de existir em 2027. Então são muitos detalhes e muitos regramentos. Apesar de ser uma legislação IVA dual, com uma legislação, entre aspas, simplificada, mas existem vários regramentos, várias exceções, reduções de base de cálculo, legislações próprias. Alíquotas então reduzidas. Vamos correr que já estamos atrasados. E é importante dizer que tanto Sescom São Paulo quanto Sescons e Sescapes do Brasil inteiro vem promovendo um trabalho muito grande, e a própria Fenacom também vem promovendo um trabalho muito grande de palestras, encontros, debates a respeito das mudanças da reforma tributária, para que a gente oriente o nosso público, né, os empresários de contabilidade e as demais categorias que a gente representa sobre as mudanças da reforma tributária, né, Daniel? Justamente, né? Hoje, eventos como hoje, né, estão acontecendo em todos os estados, municípios. A Fenacom está realizando nesse ano 2025 5 seminários regionais, juntamente com o Conselho Federal de Contabilidade, gratuitamente, para poder levar esses empresários aí ao conhecimento da reforma tributária. Qual é o passo a passo que ele precisa, a parte prática, os aspectos gerais. Mas, obviamente, os profissionais e empresários eles precisam pegar a legislação, estudar, buscar um tempo para isso e se dedicar ao planejamento tributário das suas empresas. Legal. Daniel, vamos falar de um outro assunto aqui que eu acho que muita gente também não conhece. É sempre legal a gente aproveitar esses bate-papos para poder falar para as pessoas de coisas que fazem parte do nosso sistema, mas às vezes muita gente não conhece. Dentro de uma hierarquia do sistema sindical, a gente tem sindicato, federação e confederação, né? Acho que a maioria das pessoas conhece até a federação, né? Então a gente tem Sescom São Paulo, por exemplo, que faz parte da Fenacom. E a qual confederação a gente pertence? Então, esse regramento, a gente está afiliado hoje à CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo. Então ela fica em Brasília e no Rio de Janeiro. Ela tem 2 sedes, né? Institucional em Brasília e administrativa no Rio de Janeiro. A CNC ela é composta pelas FEComércio, SESC e SENAC, que todo mundo conhece, tem um em cada estado, e por 7 federações nacionais, que a gente pega
federações de bares, restaurantes e turismo, federação de vigilância e segurança, de asseio e limpeza, de corretagem, a FENACON, que está enquadrada dentro, a de combustíveis e a de aduaneiros. Então são 7 federações em conjunto, juntamente com as FEComércio, que compõem a CNC. E esse trabalho é de grande relevância porque a CNC, por ser uma confederação, ela tem muito mais acesso e muito mais força política do que a federação e sindicatos, devido aos relacionamentos existentes. E esse trabalho ao longo da nossa gestão, né, obviamente, nós somos afiliados há muito tempo à CNC, mas nessa gestão a gente aproximou muito o contato com a CNC, realizando várias ações em conjunto, né, desde viagens para o exterior, visitas técnicas, na própria reforma tributária, sempre em conjunto com a CNC, a gente criando normativas, entendimentos para defender o interesse do setor de serviço, aí é o qual que a gente está enquadrado. Auxiliando a própria CNC nas comissões, na questões técnicas, né? Na questão técnica. A gente entende muito mais das questões tributárias do que os próprios empresários do comércio, né? Justamente, né? E lá a gente compõe uma comissão de estudo atuante, então nós somos bem atuantes aí. E aí a gente trouxe até os sindicatos participando de várias ações, como o SESCOM São Paulo, de programas de incentivos de melhoria na questão estratégica do sindicato. Então a CNC tem uma grande relevância hoje nas atuações da FENACON a nível nacional. E a gente agradece aqui o presidente Roberto Tados, que é o presidente da CNC, o qual ele dá um espaço absoluto para a FENACON. Em todas as reuniões de diretoria ou eventos de representação, ele convida a FENACON para estar presente, visando a importância da nossa entidade no meio. Então isso é muito gratificante. E você teve agora em julho um evento, o Ciscomércio, onde reúne mais de 1.800 sindicatos do Brasil que estão ligados a todas essas federações, que foi um evento brilhante, levando aí, trazendo muita inovação, tecnologia e ferramenta para todos, né? É incrível, assim, e a CNC, acho que junto com a Confederação Nacional da Indústria, são as duas grandes confederações nacionais, né, de maior relevância e importância. A gente inclui também a do Agro, também, que é muito forte, a do Agro, né? Também, né? Então são 3 federações que tem muita atuação nesse meio político. Uhum. E aí eu quero pegar esse gancho de falar da CNC para te perguntar sobre uma ação da CNC que está sendo capitaneada pela FENACON, né? Que é o MEI Conta Comigo, é isso? MEI Conta com a Gente. MEI Conta com a Gente, me desculpa, MEI Conta com a Gente. Explica um pouquinho o que é essa ação do MEI Conta com a Gente. Pronto, nessas reuniões que nós tivemos junto com a CNC, a gente viu a entidade de poder chegar no empresário, naquele pequeno empresário que está precisando de uma ajuda. Então a gente criou um termo de cooperação técnica, um MEMP, que é o micro, que é o Ministério das Micro e Pequenas Empresas e Artesanatos, a CNC e a FENACON. E criamos, em um dos programas, era criar uma plataforma de atendimento gratuito para esses micro e pequenos empresários, que a gente chama mais o MEI, né? Que está iniciando, que não tem aquelas condições financeiras. Então criamos um site, MEI Conta com a Gente, com toda tecnologia de inteligência artificial. Então ele vai já tirar suas dúvidas ali. A maioria das suas dúvidas já vai ser sanada automaticamente, porque já está tudo ali nos dizer, legislação, possibilidades, o que o governo está dando de incentivo a essas empresas. E mesmo assim, aí é um convite que a gente já faz, e mesmo assim, se ele não conseguir sanar a sua dúvida, ou por exemplo, ele quer contratar um empregado, ele já está subindo de nível, ele poderá entrar em contato com um contador ali cadastrado gratuitamente para orientá-lo em algumas questões. E essa orientação, obviamente, gratuita, a gente tem até as empresas do Simples Nacional de Contabilidade são obrigadas a fazer a abertura e a primeira declaração, e a gente estendeu um pouco para essa orientação, para conduzir ele para o melhor caminho. E também tudo de forma digital. Nesse momento, a gente está respondendo por e-mail essas questões ou por WhatsApp, mas estamos criando aí até o final do ano um dashboard onde tudo será feito em uma plataforma única. E a gente vai ter ali um controle melhor de atendimentos e respostas. E a gente convida aqui o SESCOM São Paulo, os empresários e contadores de São Paulo a se cadastrarem gratuitamente para realizar esse atendimento. Legal, então basicamente é uma grande convocação aí para a classe contábil para que a gente possa
auxiliar, né, esses micro e pequenos empresários, né, os MEIs, para que eles possam sanar suas dúvidas, se desenvolverem e aí acabar se tornando até clientes dos escritórios de contabilidade, né? Obviamente, a gente sabe que muitos MEIs já ultrapassaram, né? E às vezes verdade. eles ficam ali por falta de informação, que seja. E a gente está para justamente orientar e conduzir. E possivelmente ele virará, todo MEI quer crescer, e virará ali um cliente da sua carteira de trabalho, apenas com atendimento ou com a orientação que você possa fazer. Daniel, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, parabenizá-lo por todo o trabalho à frente da Fenacom. Vocês puderam observar aqui em poucos minutos de conversa quanta coisa importante a nossa federação faz por nós, esse trabalho institucional importantíssimo de representação da nossa classe. Então, Daniel, parabéns, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso GESCOM. Isso é um grande prestígio aqui para o Sescom São Paulo e conte sempre com a gente do Sescom São Paulo. Obrigado aqui pela sua presença. Obrigado, e eu só queria reforçar o nosso convite da 21ª Conescap. Verdade. De 22 a 24 de outubro em Florianópolis. Entre no nosso site, conescap.com.br, no Sescom também, no Contábil Story. Tem até promoção, né, presidente? É verdade. Compra 2 ingressos, ganha 1. Então é uma oportunidade única aí também de vocês fazer a parte de uma grande convenção para o setor empresarial de serviço. E parabéns novamente por todo o evento e pelas suas ações aqui no Sescom São Paulo. Obrigado. Fica aí o convite então do presidente Daniel. Participem todos da Conescap, um evento maravilhoso, oportunidade de sair um pouquinho de São Paulo e ir para um lugar incrível que é Florianópolis. Então todo mundo convidado para a Conescap. Isso aí, presidente. Obrigado. Um abraço. Até a próxima, pessoal.